irmãos e irmãs, bem-vindos a este novo programa que pensamos para ajudar a todos nós no desejo que temos, como cristãos, de sermos santos. A santidade é a vocação que vem junto com o batismo. O batismo nos faz todos cristãos e o cristão é chamado a ser santo, porque no céu só se entra ou só entram os santos. E por isso a santidade não é um projeto impossível, um projeto tão alto. Alguns de nós, olhando a vida dos santos, podemos pensar, poxa vida, eu não consigo fazer o que eles fizeram. Às vezes olhando os milagres e coisas que Deus permitiu na vida de tantos santos, a gente acha, não é para mim, não é para mim. Mas não é verdade. Veremos que é possível. Vendo a vida de tantos irmãos e irmãs que viveram a santidade, que de verdade souberam viver a sua fé em profundidade, nós nos animemos. O santo não é tanto para ser imitado, para eu me esforçar, modelo, porque senão parece um modelo muito alto e não damos conta. Não é isto. Mas eu espero que, escutando a vida de tantos santos, nos inspiremos na sua vida, na vivência da palavra, dos sacramentos, na confiança que tiveram em Deus e ver que é possível sim a santidade e que todos nós, de verdade, podemos ser santos. Por isso vocês viram aqui o cenário, um pouco o ambiente, para que esses programas possam, de verdade, ser um pequeno encontro com cada um de vocês a partir da vida dos santos e poder iluminar um pouquinho a nossa vida e animar-nos, para que, de verdade, sonhemos, se podemos dizer assim, um bom sonho de sermos santos. Por isso aqui coloquei a imagem de Nossa Senhora do Carmo, minha santa de devoção, porque eu fui batizado, fiz a primeira comunhão, um crisma, numa paróquia dedicada a Nossa Senhora do Carmo. E no meu início de ministério eu ajudei muito em mosteiros carmelitas, nos primeiros lugares que eu fui em missão. Então a minha santa de devoção. Que bom se você, meu irmão, minha irmã, pudesse ter um santo, uma santa da sua devoção. Né? É verdade que com tantas paróquias que temos no Brasil afora, parece que algumas repetidamente foram dedicadas ao mesmo santo. Mas eu espero que nesses programas vocês vão ver a riqueza que tem a igreja, com tantos santos que tem a igreja. Eu às vezes fico triste, que tem paróquias, eu conheço pouquíssimas, que são dedicadas, por exemplo, a Agostinho de Hipona, o Santo Tomás de Aquino. Quase não conheço nenhuma paróquia dedicada a Santo Tomás de Aquino, São Gregório Magno. Ou seja, temos tantos santos na igreja, e oxalá a gente comece um pouquinho a valorizar esse patrimônio também para a nossa ajuda espiritual e de fé. Hoje, dia 28 de maio, nós vamos falar de um santo também que conhecemos muito pouco, São Germano de Paris, um santo francês. São Germano nasceu em 496, numa cidade chamada Autun, perto de Paris, na França. Os pais dele, o nome do pai era Eleutério e sua mãe Eusébia. E o que aconteceu? Logo ainda na gestação, a mãe de São Germano ficou com vergonha de ter ficado grávida tão rápido de novo. O que ela pensou? Em abortar. E tentou abortar Germano, mas Deus não quis. Não deu certo este aborto. E passou a infância, ele foi levado a casa de uns parentes, parece que era de filho de uma família nobre, ou seja, de uma certa situação econômica, financeira para a época, e foi estudar, foi ser formado na casa de parentes. E a tia de São Germano atentou de novo contra a vida dele. Já tinha a mãe tentado abortar. Agora a tia tenta envenená-lo. Então pede para a copeira, para a empregada, com um dos parentes, parece que um primo de São Germano. Então
era para estar um copo de veneno e um copo de vinho. O copo de veneno para São Germano, o copo de vinho para este primo de Germano. Só que a empregada fez confusão, entregou o copo de vinho para São Germano e o copo de veneno para o primo, esse parente. Resultado, o parente não morreu, mas teve uma doença um bom tempo. Ou seja, Deus de alguma maneira estava protegendo esse homem, defendendo. Por isso já é algo que nos ajuda na tua vida e na minha. Quantas vezes parece que a gente olha para a nossa história, Deus não me ama, olha como que Deus me permitiu tanta tragédia, tanto acontecimento, tanta... Não, Deus também nos protegeu, nos defendeu. Como a São Germano, apesar do coração, talvez a mãe fez no momento de angústia, do que for, pelo motivo que for, mas Deus defendeu. Deus queria algo grande na vida de São Germano. Olha, a tia tentou envenená-lo e Deus o protegeu. Por isso é um homem puxa vida. Aí ele, depois desse acontecimento da casa desses parentes, foi morar com um parente que era sacerdote, muito santo. E estudou, não? E lá permaneceu com este parente até os 15 anos, quando o Santo Agripino o ordenou diácono. E 3 anos depois, no ano de 531, foi ordenado sacerdote e foi colocado como prior, abade, do mosteiro de São Simporiano. Me perdoe se eu tenho que às vezes ler algum nomezinho, mas tem nome meio enroscado aqui, viu? Mas para ajudar, para localizar, para nos situarmos na história. E lá os monges acharam que São Germano era muito duro e conseguiram destituí-lo de abade. Um tempo depois, foi eleito bispo em 555, bispo de Paris. Veja só. E como bispo de Paris, era um homem santo. Já antes, ainda quando sacerdote, esta fama de santidade, de uma pessoa que de verdade de intimidade com Deus, pensado nos pobres, etc. Era um homem de verdade que vivia o que era o cristianismo, o que era a fé, para valer, como sacerdote. E tinha muita compaixão, segundo os relatos, pelos infelizes, pelos pobres, ainda de padre, não? E ainda no tempo dele, quando estava de abade naquele mosteiro que os monges o tiraram. Um dia, deu aos pobres todo o pão que tinha no mosteiro. Os monges lá encontrando, não? Claro, murmuraram, reclamaram com ele. O abade deu o que a gente ia comer. Ele fechou-se em sua cela e chorou amargamente. A sua oração ainda não havia terminado, quando viram chegar à porta 2 cavalos carregados de pão, que uma piedosa dama enviava de esmola, seguidos no outro dia por um carro de provisões. Ou seja, Deus atendeu a oração deste homem. Veja bem, o que é um santo? Não é só oração. Este homem de verdade experimentou o amor de Deus, perdoou a mãe, perdoou a tia, porque Deus não pode escutar a oração de alguém no qual ainda guarda mágoa, rancor, ódio e tanta coisa. Não. Significa que este homem de verdade, a fé que havia recebido, lhe fez viver um espírito, já como padre, como abade, já viveu algo, por isto foi feito bispo, porque eles viram a santidade. E diz que ele previu, até Deus lhe deu a santidade, um rei, não? Que foi procurá-lo, Teodoberto de Austrásia, que foi ter com esse santo. Não é que o santo previu a morte dele, até dizendo o dia, não é que a coisa aconteceu como o santo previu, ou seja, é um homem da intimidade de Deus.
E ele, como bispo, depois criou um mosteiro em Paris. E ele, depois, quando morreu, no dia 28 de maio de 576, ele tinha pedido ser sepultado no mosteiro que ele havia fundado. E que depois de um tempo, este mosteiro, e junto com a igreja, porque é muito famosa na França, ganhou justamente o nome dele, Saint-Germain-des-Prés, São Germano de Paris. Por que a vida deste santo pode nos dizer hoje? Cuidado. Às vezes a gente olha muito para a nossa vida como vítima. Que me aconteceu isso, olha que eu sou infeliz, que tenho pouco dinheiro, que tenho não sei o quê. Cuidado. A fé que temos recebido, se a vivemos de verdade, não com conformismo, não como pessoas tristes, resignadas, isto que eu queria dizer. Não. Mas se de verdade acolhemos na fé e a fé, e vivemos dela com humildade, com intimidade com o Senhor, Deus pode frutificar na nossa vida. Se a gente fica olhando para a nossa vida, para o nosso passado, Deus errou aqui, fulano errou aqui comigo, aquele fez isto para mim. Se a gente fica guardando estas coisas, olha, São Germano não ficou guardando, como eu disse, o que a mãe tentou fazer, a tia, os abades que tiraram ele como superior do mosteiro. Não. O que é um santo? Não é aquele que não sofre. Deve ter sofrido, hein? Você imagina? Você já saber que a tua mãe não gosta de você, ou dá preferência a alguém, ou essas coisas que às vezes temos, não? A gente já fica chateado. Que um parente não vai com a minha cara, não fala comigo, nossa, nos faz tão mal. Que somos desprezados e a gente fica, nossa, com raiva. Este homem viveu outro espírito. É verdade que é uma graça de Deus? Sim, sim. Mas eu me abro e não guardo. Vivo o bom espírito cristão. Se vivemos na fé, nossa, Deus frutificou na vida dele a santidade. Deus escutou a oração, como temos visto aí no mosteiro. A sua oração diante desta reclamação. Tinha um bom espírito, doou o pão para os pobres e Deus foi providente. Ou seja, e Deus não é que subiu a cabeça dele ser bispo de Paris, não. Deus frutificou. Ânimo, é um incentivo para nós. É verdade que dentro de nós luta o nosso homem velho, as nossas más inclinações dentro de nós. Mas temos que escutar a Deus, que nos ama, nos perdoa e nos fez cristãos para dar-nos a sua graça. E se a gente vive essa graça de Deus em nós, podemos viver como São Germano. Na nossa vida, óbvio, como casado, como jovem, esposa, marido, não sei. Deus pode frutificar na nossa vida. Mas se a gente vive a vida lamentando-se, de vítima, o demônio é muito sutil na nossa vida. Olha, que não sei o que, e fica colocando dardos inflamados no nosso coração, como dizia São Paulo, para nos fazer duvidar do amor de Deus. Não, São Germano não duvidou do amor de Deus. Acreditou com sofrimentos, talvez, eu imagino, eu acredito. Mas olha, esta docilidade, esta humildade, este acreditar no amor de Deus, Deus frutificou, Deus abençoou. E pode abençoar na tua vida e na minha. Espero que pela intercessão desse santo, nós de verdade vejamos tudo que Deus permitiu na nossa história, coisas boas, mas também aquelas que nos machucam, coisas ruins, mas pode transformar isto em algo bom. Se eu vivo na fé, pode me dar a graça, a humildade, pode me fazer um santo. E eu espero que aproveitemos todas as ocasiões para viver bem a nossa fé e sermos santos como São Germano de Paris foi santo e é santo. Oremos. Bendito és tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Bendito és tu por tudo aquilo que permites na nossa vida, pelos acontecimentos bons e ruins, mas que tu nos ajude a vivermos na fé,
a vivê-los na humildade, vendo que tudo é permitido por Ti, não para fazer o mal a nós, mas se de verdade vivemos apoiados em Ti, na confiança do Teu amor, Tu pode transformá-los em algo maravilhoso, numa obra de santidade que ilumina como um farol a vida de tantos hoje no mundo que sofrem. Ajuda-nos de verdade a viver como São Germano esta santidade, este Espírito e a Tua Palavra na nossa vida. Isto pedimos por Teu Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Espero que tenha ajudado a vida desse santo a cada um de vocês e que amanhã nos encontraremos com mais uma vida de santo que espero que ajude e ilumine a vida de cada um de nós. Até amanhã.